Falar de relação do clima com qualquer cultura agrícola é falar sobre a essência da produção agrícola, né? E, na verdade, nós estamos à mercê do clima a todo momento, quando nós falamos em agricultura, e saber driblar essas condições ambientais, tentar, na medida do possível, fazer com que o clima se dobre aquilo que a gente precisa, seja via uma prática agrícola, uma época de plantio, um manejo específico, ou até mesmo irrigação, colocando a água onde ou quando ela não existe, é o grande desafio da agricultura. E no caso da cana-de-açúcar, nós vemos nos últimos anos, o Centro-Sul, nós tínhamos uma produtividade histórica até meados dos anos 2000, que a partir daquela grande expansão que houve perto de 2008, 2009, aquilo foi rompido, aquele teto de 80, 85 toneladas por hectare, que era a média do Centro-Sul, lá se perdeu. Na verdade, a gente teve uma redução de produtividade do setor, a gente expandiu, mas a gente perdeu em qualidade de produção, em produtividade, né? Produzindo menos por área. Então, vocês veem que nesse gráfico tem uma grande expansão aqui, né? De 2000 até 2008, 2009, saindo de 29,4 milhões de toneladas de ATR total, ou seja, todos os açúcares produzidos, aqueles que viram açúcar efetivamente ou etanol, a gente chegou em 78,5, uma baita de uma expansão, só que isso foi feito em cima de área, não de produtividade. E a partir de então, nós também tivemos uma segunda estagnação, que é que a gente não conseguiu evoluir, né, desse valor. Vejam, de 2009, 2010 até 2021, praticamente é o mesmo, é o mesmo valor. Teve alguns pontos aí que a gente esteve acima, outros abaixo, mas é o mesmo valor. E por que continua esse mesmo valor? Porque a área não mudou. Praticamente a gente teve uma certa até redução da área. Então, a gente está estagnado em termos de produção, porque a gente não consegue aumentar a produtividade e também, né, não aumenta a área. E aumentar a área não é sustentável nesse ponto também. A gente tem que buscar para a produção, aumentar essa produção na mesma área que a gente ocupa hoje. Isso não quer dizer que não tenham ganhos pontuais. Tem unidades que conseguiram, se recuperaram, têm investido, tem, enfim, um outro nível de tecnologia, mas isso não é uma realidade média do setor. Não enxerga, não consegue chegar isso ainda no setor. Aqui é uma outra visão desse efeito, né? A gente vê que de 2002, da safra 2002, 2003 até 2010, 2011, a gente tinha um patamar de quase 12 toneladas de ATR por hectare. A gente caiu para 10. E esse patamar ele está se mantendo de 2011 até agora. Essa safra mesmo, 22, 23, a gente deve ter uma recuperação de moagem, mas a gente vai continuar nessa casa aí dos 10, ou próximo de 10, talvez nem 10 a gente alcance toneladas por hectare. Então, a gente vive, sim, uma estagnação. E aí vem aquela questão, como chegar no potencial da cultura? Aqui é uma foto do IAC, onde o pessoal tem um mostruário, né, onde a gente consegue perceber o quão distante é o potencial da cultura para aquilo que a gente efetivamente tem no campo. É claro que aqui é uma condição artificial, essa cana é tutorada, essa cana ela recebe todo um tratamento que a gente não vai conseguir fazer exatamente no campo. Imagina a gente colocar um monte de poste desse tutorando essa cana no campo para não tombar. Mas isso serve para a gente ver o quão distante a gente está em termos de produtividade. Você tem uma ideia, esses canaviais chegam a produzir 300, 400 toneladas em termos de potencial. E nós falamos em 70 e poucas, 75, 73, 70 no Centro-Sul nos últimos anos. Então, é muita diferença. E para alcançar essa produtividade, a gente não vê uma outra forma que não seja avançando no tema irrigação. Principalmente porque, em vários momentos, a gente tem problemas com inconstâncias hídricas. É claro que a cana-de-açúcar é uma cultura que tem um aproveitamento melhor da água, ela consegue tolerar mais desaforos, como comparado uma soja, um milho, enfim, mas ainda ela demanda água. E para produzir muita biomassa, ela precisa de muita água, né? A gente tem várias modalidades de irrigação e a grande ideia que o setor tem que buscar é como a gente pode ampliar
né, esse uso da irrigação e partir para sistemas mais eficientes como o gotejo, que é o sistema que tem a maior eficiência, né, que permite o melhor aproveitamento de área, o melhor aproveitamento de água, a melhor conversão de água em biomassa. Mas tudo isso não vai adiantar se a gente não falar para valer nesse assunto irrigação. Não pode ser um assunto que, quando estou diante de uma quebra de safra, como aconteceu no ano passado, muito forte, em 21, 22, vamos correr atrás de irrigação. Né? Não é, e depois eu tenho anos de volta da água, volta das chuvas, e eu paro de falar no assunto. Não, nós temos que tratar isso com constância. Em 2011, 2012, eu trabalhava na equipe do Cássio, ele era o diretor lá na Raizen, eu era engenheiro da equipe dele, e a gente enfrentou essa situação, né? Vem aquela cobrança, o que fazer agora quando faltou água? Bom, vamos investir em irrigação, mas é algo de longo prazo. Eu não vou tirar do armário e amanhã está pronto. Né? Eu não posso voltar atrás também se começa a chover no dia seguinte. É algo que eu tenho que programar uma evolução e me adequar à realidade da minha região. E são vários os benefícios em produtividade, na longevidade dos canaviais, que é o que a gente mais busca. Né? O canavial que tenha vários cortes, 8, 9, 10 cortes, produzindo adequadamente. Estabilidade de produção, que é o que a gente mais demanda no setor. Hoje mesmo estou aqui em Assis fazendo uma palestra falando sobre rumos da safra. Tem safra que começa achando que vai ser uma derrota total e a safra acaba bem reformada. Tem outros que começa muito animada e quebra de repente. Essa instabilidade atrapalha todo o sistema. É só pensar que a gente tem venda futura, açúcar já pré-fixado. Então, a gente ter essa segurança na produção é fundamental. Né? Então, o uso da irrigação, ele vai passar obrigatoriamente por uma reflexão no uso eficiente da água. E mais do que usar a água, dar água à planta, a gente precisa ajudar as plantas a utilizar melhor essa água. E esse é o grande desafio. A gente não pode confundir irrigação com molhamento. Tinha um professor, meu orientador na universidade, na graduação, Clóvis Volpe, em Jabuticabal, que dizia, agrônomo irriga, ele aplica água no solo. Ele não joga, ele não faz molhamento. Né? A gente tem que diferenciar muito bem isso. Porque nós temos uma competição muito grande por água, seja com outras culturas agrícolas, seja com uso humano. A agricultura, vale lembrar, é uso humano, porque mesmo que não seja uma alimentação, é combustível que vai movimentar o carro, que vai movimentar, enfim, energia que vai fazer gerar emprego e vai fazer gerar toda a corrente. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, tem muito desafio para frente. A gente tem que exaurir as possibilidades, buscando sustentabilidade, estabilizando a oferta de matéria-prima, tendo ganhos indiretos, seja na distância que a gente produzir mais próximo. Hoje a gente tem um modelo quase que extensionista, a gente vai pegando área, a usina vai crescendo em raio, ficando cada vez mais longe, o sistema vai ficando ineficiente. Então, produzir mais próximo, reduzindo os custos que estão envolvidos em toda essa cadeia. A irrigação ela tem uma possibilidade de ganhos indiretos, talvez tão grande quanto o maior ganho óbvio, né, que é o da produtividade que a gente sempre fala. Mas são muitos ganhos advindos de poder fazer um replantio e ter viabilidade desse replantio, enfim. Auxiliar na redução dos próprios gases de efeito estufa, porque mesmo que seja um sistema intensivo, onde, óbvio, eu vou utilizar mais insumos, mas ele é um sistema com melhor conversão. Então, no final do dia, quando eu comparo quanto que eu gastei em insumo, mas o quanto eu produzi, a minha relação de emissão de CO2 ela é menor, a minha pegada de CO2 é menor. E isso com o RenovaBio, inclusive, vai ser bonificado. Então, gente, finalizando a minha fala, só algumas ideias para a gente poder bater esse papo, gosto de mostrar esse dashboard para ilustrar, né, uma situação aqui. Olha, um final de safra, uma área de 5.000 hectares de uma usina, peguei a produtividade média dessa usina nesse momento, que é o momento mais crítico da safra. A produtividade mais baixa, e ainda assim, peguei a produtividade média, né? 71 toneladas nesse período crítico, que vai de setembro, outubro, novembro. Se a gente for pegar somente no ano de 2021, 2022, que foi o ano crítico, isso chegou em 60. Tá? Mas peguei a média. E fiz comparando se 5.000 hectares irrigados no final de safra contra em sequeiro. A gente tem um efeito, primeiro, óbvio, que é de aumento da produção. Então, a gente parte de 275
1.000 toneladas em sequeiro para 480. Assim, poxa, não é tanto? Isso em média, mas vão ter anos que a gente vai chegar em 340. É muita coisa a diferença, é mais do que toda a produção da outra área, né, em média. Então, a gente vai ter um ganho de estabilidade. A nossa produção não vai ter esses altos e baixos, né? A gente vai passar uma reta. Né? Vamos falar assim, claro que vão haver variações, mas a gente vai tentar trabalhar mais próximo a uma média elevada. E isso é muito importante. Ter estabilidade é o grande desafio da agricultura, e quem consegue isso é a pessoa que vai sair na frente na hora de comercializar, na hora de comprar insumos, enfim, de fazer todo o processo.